Oiê! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no AdaPod. E hoje a gente vai conversar com o meu amigo, ele é personal, ele chama Jefferson. Eu vou deixar ele apresentar para você, tá bom? Oi, Oi, Jé! Adinha, tudo bom? Tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado Oi, por a gente poder Jé! aí, eu poder ter a oportunidade de Mais poder um falar um assunto bate-papo. tão importante, que é falar de menopausa, falar Atividade de atividade física. física. Queria primeiramente aí dizer que eu sou especialista em biomecânica, eu sou especialista em exercício físico e eu tenho diversos clientes na área da saúde que tanto nesse período da menopausa quanto em questões de outras questões, como hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, As como dores, né? Se tem alunos emagrecimento, com dores. dores, né? Então, assim, é um assunto bem interessante porque acomete todas as mulheres ali acima dos 40 anos. Nem me Então, fala, Jé. né? Nem me fala. Exatamente. Então, a gente poder falar um pouco sobre esse tema é bem interessante, ainda mais voltado para o exercício, que é de suma importância para a pessoa que está passando essa fase da vida. É Então, verdade. agradeço aí a todos, agradeço a você pelo Ah, convite. obrigada. Você já é um Obrigado sócio você. aqui, porque toda gravação tem que ter uma pintadinha aqui. É muito Obrigado. conhecimento que você passa, eu tenho muita Muito confiança em você obrigado. e eu Obrigado adoro mesmo. bater um papo aqui no AdaPod Agradeço muito pela com oportunidade. você. Aê, Obrigado. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ô, Gê, abrindo o nosso bate-papo, Sim. você já quase deu uma introdução, porque é tão importante a atividade física para nós, as mulheres 40 a mais. O corpo foi feito para se mexer, né? O corpo ele foi feito Verdade, para se movimentar. Então, o sedentarismo hoje, ele acarreta uma série de patologias, verdade. que ao decorrer da vida, essas patologias acabam sendo ainda mais graves, né? Então, por exemplo, Acentua, né? É, hipertensão arterial, problemas osteomusculares como artrose, como osteopenia, como sarcopenia, são condições que quando você não faz exercício físico, principalmente a musculação, é, você tem um déficit desses problemas. é Você verdade. consegue aí, a partir dos 40 anos, 45 anos, fazer com que esses problemas eles fiquem cada vez maiores. Então, o É, exercício, ele é como se fosse um remédio é, natural para é poder verdade, combater esses problemas. é Então, verdade. falando de uma forma mais abrangente, o exercício em si, ele é extremamente importante para todas as pessoas, mesmo mais jovem, mesmo aquele adulto, né, que está em alta performance, Sim, como mesmo o idoso. Então, o exercício físico, no modo geral, ele é de extrema importância, porque além de combater essas patologias, ele dá mais autonomia sim, quando a a gente gente, vai ficando mais isso, velho, quando a gente fala a gente envelhecimento, fala em de dar essa envelhecimento. autonomia, né? Exatamente. Sim, Então, é de extrema importância para combater tantas doenças quanto nos dá mais autonomia quando a gente já atingir uma certa idade, quando a é gente passar verdade, de eu uma vejo certa bastante idade. diferença, Jé. Eu Para a vou... terceira idade é fundamental Não, também. então, eu vejo muita diferença. Um idoso, quando é nossos alunos, um Sim, idoso que faz e que não faz atividade física, e um que fez e que não fez. exatamente. Com a mesma idade, eles são muito diferentes, né? Até no modo Exatamente. de andar, É. até no Então, modo de andar. essa dependência que o É, idoso tende a ter quando ele não faz exercício, ela fica menor, essa dependência fica menor quando ele faz exercício. é, Independente de quando ele começa. Ele pode verdade. começar com 60, Sim, 70 pode anos, começar. ou ele já pode ter vindo aí de anos de atividade física, de exercício físico. É, eu Então pode ser entendo. tanto acima É, de 60, 70 anos, quanto aquele quando ele começou mais jovem e nunca é continuou. tarde para Nunca é começar, tarde para né? começar, Desde exatamente. o que a gente quer dizer é que desde quando alguém de 20 anos está Sim, fazendo, até quando chega na terceira até idade, quando chega né? na terceira A idade. gente vê diferença, a Então gente vê essa é a diferença. importância maior aí do exercício físico para tantos benefícios fisiológicos como musculares e ósseos, que vão dar Sim, mais autonomia, que vão sim, fazer a pessoa ter uma saúde melhor e aí precisar uma menos de qualidade, remédio, é, menos de médico, etc, é né. verdade. Eu É vejo mais isso. pela minha idade, eu já tenho 48, tá mais do que 40 a mais, é. Tá, tá mais de 40 a mais, mais. Sim, E a sim. gente vê a diferença. A gente vê a É, diferença. é. Como eu era com 20 anos e como tá agora. Como tá O agora. ganho de massa era mais rápido, Uhum, agora não é, exatamente. né? Você precisa ser assídua, você precisa ser certinha, precisa treinar certo, Sim, comer certo, ter uma rotina, né? sim. A síntese proteica cai, ela Sim, cai, né? sim, Vamos falar sobre isso então? Uma sim. pessoa de, sei lá, 30 anos vai que treina e agora eu com meus 48. Certo. Tudo isso tem que ser analisado o ambiente hormonal dessa pessoa nessa fase. Então, a gente tem a relação de estrogênio e testosterona.
essa relação ela acaba mudando, principalmente em mulheres acima de 40 anos. Então, mulheres acima de 40 anos, elas têm um déficit da quantidade de estrogênio plasmático, que é a Sim. quantidade do estrogênio que tem no sangue. Tá. E isso vai causar o quê? Uma diminuição da síntese proteica, que é a produção de massa muscular. Então, a mulher acima de 40 anos, ela precisa, principalmente da musculação, para que ela não entre naqueles quadros de sarcopenia, que é a perda de massa muscular em decorrência com a idade. Então, a mulher que não faz musculação, ela pode acelerar esse processo de sarcopenia, que é identificado por um exame chamado densitometria óssea. Então, a mulher ela faz esse exame de densitometria óssea, ela vê lá no exame a quantidade de densidade mineral óssea que ela tem, e se ela está ou não entrando em osteopenia, que é uma outra questão, é uma degeneração ali da parte de óssea. Do tecido ósseo, né? Que a gente tem algumas células minerais que produzem tecido ósseo e outras que degradam, que a gente chama de osteoblastos e osteoclastos. Então, o que acontece? A sarcopenia ela acontece quando a mulher ela começa a não ter a síntese proteica e ela não faz uma atividade que induz o corpo a produzir, que no caso seria a musculação. Tá. A Então, musculação aumenta a massa óssea. Ela aumenta a massa óssea e também, principalmente, a massa muscular. Tá. Aumentar os osteoblastos? Você tem um aumento ali das células minerais ósseas e você consegue, com certeza, se você já está num processo degenerativo, você consegue pausar isso. Então, a gente vê a diferença. você não evolui para a osteoporose, que é o último processo. Mas você mantém. Você consegue manter. E não entra nessas patologias, não né? Não entra nessa patologia óssea, então a musculação ela consegue atuar junto, claro, de um trabalho multidisciplinar com os médicos, né, com especialistas, com o nutricionista, para poder frear essa questão da idade, essa degradação, e fazer com que a pessoa tenha uma maior qualidade de vida. Ótimo. Então, esse é o bom maior frisar objetivo. isso, né? Porque há um trabalho multidisciplinar, né? Tem um trabalho multidisciplinar. Deixa a função do nutricionista para ele, deixa a função do médico para ele, né? E deixa a atividade física para quem entende a atividade isso física. mesmo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Exato. Hoje isso é extremamente importante. Agora, esse estudo que você falou é recente? Porque eu não sabia da síntese proteica diminui na mulher da menopausa. Tem alguns estudos, tem o estudo mais recente de 2023, ele fala sobre isso. E também tem a questão do aumento da hipertensão, né? Ela agrava. Surgimento. Isso também é uma questão que não era tão estudado antigamente, agora está sendo mais observado em mulheres que entram na menopausa. Isso ocorre pelo déficit, né, do estrogênio. Então, esse déficit do estrogênio, ele faz com que os hábitos de vida da mulher mudem. Então, ela fica, às vezes, mais sedentária. A tendência de ter adipogênese, que é aumento do tecido gorduroso, é maior, né? Tudo isso, junto de uma má alimentação, faz com que a pressão arterial ela tende a subir. Então a pergunta que eu falei para você não tende a ter mais, não, surge uma PA depois nessa fase, Exatamente. Isso, né? Tem estudos comparativos. Mulheres pré-menopausa, elas têm uma predominância menor de hipertensão arterial do que mulheres após a menopausa. Então essa relação foi feita com essas alterações hormonais tomadas ao estilo de vida da mulher. Hoje o que você fala está dentro da musculação ou praticar atividade física? E física em geral. Por exemplo, o aeróbio, ele também é importante. Quando a gente fala de aeróbio, a gente tem duas modalidades. A gente tem o aeróbio contínuo, que é aquele de baixa intensidade, uma duração média ou longa. E a gente já tem um aeróbio intermitente, que é o HIIT, né? Que é a atividade a alta intensidade. Uma atividade intermitente, onde você uma hora faz uma intensidade maior, outra menor, mas num período total de atividade menor. Então o aeróbio contínuo... Ele tem um protocolo para ele, o HIIT ele tem um protocolo para ele, né? que normalmente o aeróbio contínuo é 30 minutos, mais ou menos, né? A Sociedade Americana do Coração, ela fala em 3 vezes por semana, 30 minutos, né? Que dá mais ou menos 90 minutos aí de atividade aeróbica por semana para manter uma boa saúde cardiovascular. Já no intervalado, nós temos aí parâmetros que são através do VO2 máximo, que é o máximo de absorção de oxigênio, que tem uma tabela que é por idade, que aí tem alguns exames que você consegue encontrar o seu VO2, inclusive. Né? Tem o exame ergométrico, tem o ergospirométrico, que são exames que qualquer pessoa pode fazer. Você traz para o personal e o personal consegue fazer um HIIT
baseado nesses dados, nesses números. Acreditamos, né? A Exatamente. gente quer A gente acreditar. acredita que o profissional vai ser capacitado de prescrever um treino intermitente de intensidade variada para uma pessoa que faz esses exames. E aí, com isso, tanto um quanto o outro, eles trazem benefícios em relação à pressão Sim. arterial. É. Então, por exemplo, maior produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, é uma delas. A quantidade de vasos, e principalmente capilares, aumenta com o Isso é aeróbio, que a gente chama de ótimo. angiogênese. Tá. E Irriga também melhor. irriga melhor, você diminui a pressão arterial. Tá. Também ocorre nas mitocôndrias, que nós temos a biogênese mitocondrial. Então eu tenho uma melhor respiração celular, uma maior captação de gordura do sangue. Tá. Então tudo isso que o exercício causa são adaptações fisiológicas que vão ser eficientes para a mulher e vão fazer ela ter uma diminuição da pressão arterial. Nossa, fora a autoestima, né? Fora a Que autoestima, acontece exatamente. todo É, esse funcionamento fisiológico sim, e automaticamente ela vai se sentir muito melhor, sim, mais feliz, autoestima, mais confiante, ela vai querer fazer atividade física pelos sim, esses benefícios que trazem, né? com certeza. Tanto o aeróbio quanto o É. anaeróbio, né? A- Isso é muito importante. Mulheres que também estão no climatério, elas também têm melhoras em relação a isso com a inclusão do exercício físico. Será que a gente consegue retardar a perda de massa? Eu trabalhando bem antes, a gente consegue retardar a Sim, perda de massa? a gente consegue Isso é retardar a bom. perda de massa Dá uma muscular. segurada, né? Dá uma Estudos segurada com na ressonância massa magra. magnética, Ah, que são aí o padrão ouro para identificar hipertrofia. Quando você tem um corte transverso, que a gente chama, Tá. a secção transversa do músculo, é como se você estivesse cortando o músculo no meio. tá. E você compara o músculo de uma pessoa que não fez a musculação e uma que tem a mesma idade. Mirradinho. Tem Tá. estudo de uma pessoa, de um idoso de 74 anos. O idoso de 74 anos que não fez, onde já tem gordura dentro do músculo, Aumenta a gordura, né? aumenta a gordura entre esses espaços, aumenta a Tá. gordura. E a outra parte, que é a pessoa que fez o exercício Nossa, tá todo físico. fechadinho. Todo A gordura é um fechadinho, bonitinho, risquinho. Lá ela é exatamente. grossa, né? Você vê que tá É. tudo limpinho, tá tudo É. legal. Então, quer É. dizer, eles têm a mesma idade, mas eles tiveram estilos de vida diferentes. É. Então, o exercício físico, ele vai ser eficiente na parte de longevidade. Eu vou ter uma longevidade, Tá. né? A pessoa sedentária está mais exposta a doenças cardiovasculares, ela pode Isso é fato. aí não ter essa Né? longevidade como essa pessoa tem, né? que faz E exercício. a mulher, ela pode dosar o aeróbio e o anaeróbio junto, né? Porque eu conheço Sim. bastante, até as minhas alunas mesmo, ela faz, vamos supor, musculação 2 vezes por semana comigo, mas ela, não, professora, eu faço meu aeróbio 3 vezes por semana. Sim. Eu falei, aí sim, né? Caminha, Sim. tem, né? Você pode fazer, tem aquela discussão de fazer antes ou depois da musculação. Isso pode ser feito antes ou depois, inclusive. Então, por exemplo, eu treinei perna pesado. Se eu for fazer um HIIT, eu não vou aguentar fazer esse HIIT, Não aguenta. porque a minha perna está fadigada do treino pesado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse HIIT antes. Isso Tá. não tem problema. Tá. A via de sinalização de hipertrofia, ela é ativada após a musculação. Quando você começa o aeróbio, o corpo entende que a via de sinalização é interrompida naquele momento, ele vai para a via aeróbio, mas quando termina o aeróbio, ele volta para a hipertrofia. Tá. Então não existe isso, seria um mito no caso, dizer que o aeróbio após a musculação faz a pessoa perder massa muscular. Tá. É justamente por causa disso, Um porque o nosso corpo é mitão, inteligente. Porque isso é rodado muito por aí. Sim, isso é Né? muito escutado. Então a mulher acima de 40 anos, ela pode fazer a musculação dela e após a musculação fazer o cardio, ou se for um treino de alta intensidade de perna, ela realizar esse aeróbio ou em horários diferentes no mesmo dia, ou realizar antes da musculação. Ela tem essas opções. Não, e eu vejo falar dos grandões, tá? Sim, exatamente. Mas é aquilo, a fisiologia, ela não mente. A fisiologia, ela é aquilo É porque e a não gente tem o que trabalha com fazer. evidências, né, Exatamente, Jé? E os exatamente. grandões trabalham com Exatamente. popularidade. Tudo em relação ao corpo humano, ele é A gente científico. trabalha com evidência. Em relação a artigo científico, a estudo, né? Isso não é só do Artigo exercício. randomizado, né? Para a pessoa tomar um remédio, exatamente, a pessoa tomar um remédio, aquele remédio é estudado. Tem um estudo populacional para aquele remédio. O exercício é a mesma coisa. Nem todo exercício ele vai ser bom para todo mundo. Sim, claro que não, isso é individual. Exatamente, isso é individual. Mas o que a gente sabe hoje é que, falando de uma forma geral, a musculação, aí eu não estou especificando os exercícios, porque cada um é cada um. Mas a musculação e o aeróbio, juntando os dois,
é comprovado que é eficiente para Sim, combater sim, ali sim, a mulher que entra nessa fase de sim, menopausa, é extremamente importante, ela vai se sim. sentir mais disposta, o nível de dopamina dela vai aumentar, né, os níveis de Aumenta dopamina, as porque catecolaminas. é um hormônio de recompensa, então ela Sim. vai se sentir bem por ter efetuado uma tarefa, Aham. né? E a autoestima aumenta, como você Sim. disse, a parte psicológica, então tudo isso envolve tudo na mesma caixa. Ela vai É, se sentir, em todos os aspectos, ela vai é. se sentir Não, muito ela mais, assim, se sente saudável, viva, ela tem muito mais prazer de ir pra viva. academia. Ela começa a ir fazendo atividade física porque precisa, Sim, né, e depois cria hábito, sim, é, né, não fica sem, sim. e é prazeroso ir, E é pelo prazeroso. resultado que tem, Exatamente, né. Por mais que exatamente. não seja um resultado igual uma pessoa de 20 anos, mas tem resultado, né. É. E essa cobrança, eu preciso fazer o HIIT, eu preciso fazer o aeróbio, faz o que você se Tem enquadra melhor. prazer, Se você se sente mais confortável fazendo o aeróbio contínuo, faz, é. né? Quer fazer na rua, quer fazer uma caminhada, uma corrida, ou quer fazer esteira, ou bicicleta, ou transporte, ou escada. Então tem Nadar, N opções, ou nadar, nadar, não é? Mas o importante é não se manter é parado. verdade, É sempre fazer um exercício é aeróbio verdade. associado com anaeróbio, que é a É. musculação, para que tenha esses benefícios que a gente está citando aqui. É verdade, porque as mulheres Do... também entram em depressão É, nessa sim, fase, né, e a sim. atividade física melhora, Melhora né, muito, muito melhora. mesmo. A gente Primeira sabe coisa que que. você vai no médico, que ele fala: "Você tá fazendo atividade física?" Não Exatamente. fala nem de reposição hormonal, fala: "Você É, tá fazendo atividade física?" exatamente. Porque assim, os níveis de testosterona da mulher já é bem menor que o do Abaixa, homem. Então o abaixa, homem ele tem essa queda de testosterona muito mais tarde. abaixa É da mulher, diferente, porque os níveis já são 10 vezes maiores de uma é. produção natural. Então, quer dizer, a mulher, ela já tem uma dificuldade natural de ganhar massa muscular. É, Então, ela é. entra nessa fase que Nossa, só o ladeira abaixo. estrogênio está baixo, aí a síntese proteica é inibida, É e aí ela verdade, começa é realmente a verdade. não ganhar mesmo massa muscular. Ela Você começa a perder sabe, mais já é a rápido medida mais ou menos da mulher, do a mulher comum, a mulher sem entrar no envelhecimento. o nível do que de testosterona. De testo. Varia É? muito de mulher para mulher, Tá. né? Mas tem níveis de 40 nanograma decilitro, Gente, 90, 40 não é aí é nada em uma média. relação ao O homem cara. ali é de 200 a 700, mais Então, ou menos. Tem essa diferença aí gente, um menino de, de de 18 níveis. anos tem então 600, mais ou menos? Mais ou menos E a mulher isso. 40? O homem que está abaixo de 200, ele está em déficit já, Tá, e aí às vezes tem que fazer tá. uma reposição hormonal com o Nossa, e a médico. mulher 40? E a mulher de 40, 90, né? Tá, Uma mulher tá, natural, uma mulher tá. que ele tem uma produção de testosterona considerável normal. Tá, a gente É. tá falando no natural, No natural, né? Hã? exatamente. Que não tem o uso de Né? Nenhuma nenhuma substância. vantagem, nenhuma Nenhuma substância substância ali. que. Exatamente. Que isso daí também a gente É, sabe que acontece, né? e É quando dá verdade. resultado, nossa, né? É, maravilhoso. Exatamente. Mas Mas tudo, assim, cada um no seu lugar, né, cada Jé? um no seu lugar, Cada um no seu exatamente. lugar. Então, tudo isso por quê? Porque essa relação do hormônio com a qualidade de vida, ela tá muito próxima. Tá. Casa, né? Ela Hormônio casa. porque tudo Exatamente. cai, já cai É, vitamina, cai os hormônios, aí tem a parte, né, da mente, a sim. depressão. E principalmente, É, assim, toda essa parte an- e a mulher engordar. também, a ansiedade, porque o É, corpo não funciona como antes, exatamente. a gente fica na Como não ansiedade. funciona como antes, tudo isso Até o vai esquecimento, interferindo Jé, nessa parte, até o esquecimento. não é? Exatamente. E a atividade física é ótima para É. isso. E quando a mulher ela começa a fazer exercício, ela não muda só o exercício na vida dela. É verdade. Ela também muda os outros parâmetros. Sim. Então ela começa a cuidar melhor da alimentação, porque É, ela está fazendo exercício. é, Ela começa a dormir melhor, é, porque ela se sente mais cansada, ela precisa sim, dormir melhor. é, Também o sono é um é, fator importante. é. Né? Mulheres do climatério, elas dormem mal, Porque elas dormem pouco. começa a vir Né? a insônia, né? Exatamente, começa a ter quadros de insônia. É. E a gente sabe que a insônia, ela pode predispor também ao aumento da hipertensão arterial. Sim, dá um Então, desespero tudo já de não isso dormir. é correlacionado e o exercício ele vem para melhorar não só o aspecto estético, Estético, mas né? fisiológico, Mas não só fisiológico. da massa magra, mas o meu sono, É, colocar regras, exatamente. né? Eu Exatamente. conheço amigas que ela não dorme. E eu conheço amigas que dormem bem porque faz atividade Exatamente. física. Exatamente. E não faz reposição hormonal. E não faz reposição É, hormonal. e isso, deixar bem claro sobre a Sim. reposição hormonal, que não é nossa questão, é questão do médico Sim, e sim. cada um Ele avalia a procura. necessidade. Isso. Ele Cada um vai avalia a avaliar a necessidade, tem os exames necessidade. específicos É, para poder é, verificar se realmente aquela isso. pessoa
precisa ou Isso. não, É, isso né? mesmo. E isso tem uma interferência geral para É, ela. Outra coisa é a questão do suplemento. Então, verdade. por exemplo, hoje, as mulheres acima de 40 anos, muitas vezes elas começam a suplementar também. E E eu isso, também não acho legal suplementar sem conhecimento. exatamente. Então, Não é precisa de legal. uma orientação de É, nutricionista, é. né, de Qual um é a profissional, dose, qual é a dose, a né? O que quantidade, usar, exatamente, o né? que usar, Tem várias porque tem marcas. muitas variações, É, né, porque vamos supor, do... até um whey protein da carne, porque eu conheço uma aluna, ela, professora, eu tomei whey protein, foi horrível. Eu falei, não, ele não é horrível, peraí, vamos lá, né? Já joga a bola pro nutricionista. E aí, o que eu descobri com a nutricionista dela? Que ela estava tomando whey errado. Ela estava tomando whey do leite. E agora a gente tem o vegano, a gente tem o da carne. Sim. Então, não foi culpa do Nutri. Ah, me dá esse mesmo. Não. O Existe uma nutricionista diferença. prescreveu, compra aquele que ele Sim, prescreveu. O exatamente. médico prescreveu, faz o que o médico prescreveu. E na quantidade que ele Na prescreveu, né? quantidade que ele prescreveu. Porque, por exemplo, creatina, que é um hormônio muito, um suplemento muito utilizado hoje em dia, existem ainda, eu vou inchar, tem mulheres que têm esse medo, né? Eu vou ficar inchada, eu Vou não engordar. eu vou engordar. Quando a gente fala Qual engordar, que é o intuito e a tal? gente fala de gordura, eu vou gordura a mais, né? Eu vou engordar, eu vou ingerir Sim. gordura a mais. Sim. E a creatina não faz isso. A creatina não faz isso. Então a creatina aqui é um suplemento para performance, né? Então eu vou melhorar a performance. Melhorando a minha performance, eu tenho uma maior produção de síntese proteica. Sim. Tendo uma maior produção de síntese proteica e suprindo essa necessidade com a alimentação, Sim. porque não adianta só tomar o suplemento, a pessoa precisa também de uma reeducação alimentar, muitas vezes. Sim. E aí, reeducando a alimentação, usando a suplementação e fazendo o treinamento correto, de acordo com a suplementação que a pessoa está usando, resultado. a pessoa tem resultado. Olha aí o grupo, ó, o nutricionista, o médico, o seu personal, a sua rotina. Exatamente. Olha aqui o grupo, né? E aí o nutricionista, ele sabe a quantidade, quantas gramas de creatina a pessoa tem que tomar. Ele faz os cálculos. Por exemplo, tem especificações de whey, a pessoa é vegana, como você disse. Tem não, ela comprou. às vezes Não, vai não uma é que ela proteína do comprou, mas colágeno, às vezes, entendeu? É. Então tem essas diferenças também. E também em relação a pré-treinos. Isso também é uma coisa que as pessoas tomam sem saber, sem controle. compra, eu vou tomar o pré-treino porque eu tô me sentindo um pouco sonolento e quando você tal. vai ver o que ele comprou, só tem cafeína. Exatamente. Então tem também, às vezes a pessoa não sabe se tem alguma questão cardiovascular, que às vezes ela não sabe, né? Já que ela vai ativar o sistema simpático, né? O sistema nervoso simpático, que é responsável por acelerar a frequência cardíaca. Por isso que algumas pessoas em repouso, elas têm essa sensação de taquicardia, né? De aumento aí da frequência cardíaca. Então a gente precisa, tudo isso precisa ser visto com a parte médica, a parte nutricional, para poder ser feito de forma correta. Quando tudo está organizado, dá muito certo, né? Jé, você já teve aluno, ou já ficou sabendo, de aluno que ia treinar à noite, tomava pré-treino à noite? Já. Aí fala, não tô dormindo. Exatamente. É uma das Professora, questões. não tô dormindo, porque eu não sei porquê. Então. Aí conta pra gente, né? Tem alunos Tomou 400 miligramas de 400 cafeína. miligramas de cafeína, por isso que não dorme. Exatamente. À noite. Tem uma hiperatividade ali do sistema nervoso central e não vai dormir. Muitas pessoas, elas vão tomar suplemento, às vezes, durante o treino também. Tem gente que toma pós, que é o whey, pré, que é o pré, e toma intratreino. Só que nesse período do intratreino é o período que você precisa de degradar. Verdade. É o período de degradação. A gente precisa degradar o tecido muscular, a gente precisa machucar de uma forma positiva, é claro, para que essas microlesões, depois isso, o corpo vai se curar dessas microlesões, é na cura, é no descanso que nós ganhamos massa muscular. Então não faz sentido também você usar um suplemento intratreino para impedir, eu falo da musculação, essa degradação. Agora, você vai correr uma maratona, você tem um carbo em gel, é uma boa alternativa para você repor energia durante a prova. Mas você viu que é diferente? É diferente, as propostas são diferentes. E o povo confunde. Ah, não deu para eu tomar agora, eu vou tomar agora no treino. Não deu, então deixa. Exatamente. Não é? Ah, vou tomar agora. Não toma. A pessoa diz que a gente vou tomar agora. Então não toma. Vai treinar, não toma, né? Tá tudo bem, amanhã a gente faz tudo melhor, tem faz estudos bonitinho. feitos, por exemplo, de whey,
que é, whey tomado logo após o treino, 3 horas depois do treino. Tá. Não teve diferença na síntese Ah, proteica. Então a pessoa tá. também não precisa terminar o treino e já tomar desesperado o whey, porque ele é de rápida Porque o absorção e estudo tal. falou que se eu tomar logo depois, eu esperar 3 horas, não Dá teve na diferença. mesma, não tem diferença, porque o que importa é a quantidade de proteína que você ingere no dia. Sim. Que aí o nutricionista, ele vai calcular, existe um cálculo, Sim. que é individual, é de pessoa para Sim. pessoa, que ele tem a quantidade de gramas por quilo de proteína. Sim. E aí a pessoa vai ter uma É. otimização na hipertrofia, porque vai ser importante na síntese proteica. Né? Tem aluno, que você vai falando, a gente vai lembrando, né? Tem cada caso, né? É. Tem aluno que toma uma quantidade a mais que o corpo não vai absorver aquilo Exatamente. e o xixi fica rico, não fica? Exatamente. Não é, Gé? Então, nós temos um quadro que a gente chama de proteinúria, Sim. que é um excesso de proteína na urina, que é onde o rim ele vai filtrar isso e vai excretar ali, né, pelo canal da uretra. E isso também não é legal, porque por isso que tem o cálculo. o corpo não vai absorver. Né, Gé? Exatamente, é Imagina individual. você tomando whey e eu tomando whey. Exatamente. É diferente, São cálculos né? diferentes, E são eles quantidades falam, não, meu diferentes. filho tá tomando, eu vou tomar igualzinho o filho de 20 anos. E ela tá na menopausa. Exatamente. Nossa. Então, às vezes, para essa pessoa, o melhor, no caso, seria fracionar. Aí a quantidade do fracionamento, aí o nutricionista ele faz o cálculo e consegue saber exatamente quanto que ele vai fracionar por refeição. Nossa, então, tudo isso, a mulher em si, quando ela começa, a gente está falando de vários assuntos de suplementação, de exercício e tal. Quando a mulher começa a regular tudo isso, todos os efeitos da menopausa, eles diminuem. É verdade. Eles diminuem. É verdade. Então porque a mulher tá ela vai em equilíbrio, né? vai entrar em equilíbrio. A menopausa é um desequilíbrio, gente. É um desajuste ali que vai acontecer com todas as mulheres. A idade, ela ocorre dos 40, exatamente. Entre 40 e 60 anos ali, a gente tem a média da brasileira, segundo esse estudo de 2023, 48 anos. A partir dos 48 anos é a média das mulheres brasileiras que começam a entrar na menopausa. Então isso também é interessante, porque antigamente era mais tarde. Antigamente era mais tarde, era mais exatamente. Tarde. Exatamente. Então hoje já é essa idade. A gente tá falando nisso, eu tô com a cabeça na minha amiga. Eu vou até citar minha amiga, que é a minha amiga. Ela chama Janete Neves. Eu quero trazer a Janete aqui. Sim. No pod para ela somar com a gente, sabe? Eu acho que seria muito legal. E ela também é educadora. Muito então bom. ela fez, a gente estudou junto, ela fez educação física e depois ela fez nutrição, né? Muito interessante. Nossa, ela tá atuando há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E aí fazer, sabe, uma conversa entre nós. Sim. Então eu quero muito isso, quero muito trazer a Janete. Ela entra nos dois assuntos. E os dois assuntos, exatamente. Gosto muito dela. E ela que cuida de mim, ela que cuida do João Ricardo. Muito bom. Eu baixei para porcentagem de gordura com ela, enfim. Ela que muito cuida interessante, de mim. muito É muito bom. legal, muito Gé. Bom. Então eu lembrei, quando você ajusta o teu médico, o teu ginecologista, a tua nutri, o teu personal, a tua rotina, né? Algumas mulheres, a psicóloga precisa, Gé. Você vive de novo. A mulher vive de novo. A mulher vive de novo. Vive de novo. E a gente sabe que, por exemplo, a mulher, quando ela entra nessa fase, ela acaba se preocupando muito com questões, às vezes, que fogem dessa parte de cuidar da saúde. Às vezes ela tá ali nessa parte profissional. É verdade. Ela tá ali na correria do trabalho, de cuidar de filhos, de levar na escola, né? Então ela não tem muito tempo. Por isso que eu falo que o HIIT, ele tem o mesmo benefício que o aeróbico contínuo. Porque a pessoa fala, 10 minutos de cardio? 10 minutos de cardio pode proporcionar a mesma quantidade de benefícios que eu teria fazendo 30? Sim. Só que não é qualquer HIIT. Então, não é qualquer 10 minutos. É isso que eu ia falar pra você. Esse HIIT... Não é só correr. Não é só correr. Esse HIIT não é nem ir na sua academia, pegar... Corre 5... lembra? Exatamente. Corre 10, anda 5. Isso é um dos maiores mitos que existem no exercício. Aquilo não era HIIT. Não é HIIT. Nós trabalhamos... Exatamente. A gente trabalhou junto. Tabelas prontas não existem. 220 pegava menos a lá idade HIIT médio, longo e curto. Avançado... intermediário e iniciante. Não, não é HIIT, isso não é HIIT. Na verdade, como que a gente faz um HIIT? Como que a gente chega
no que é ideal Né? para a Qual é o pessoa. protocolo do HIIT? Qual é o né? protocolo do HIIT? Primeiro, 220 menos a idade, isso não é científico. A gente não usa isso como referência, né? Isso é uma estimativa empírica. Isso Ela na não é internet, né? científica. Você pega a sua idade menos 220 e a sua frequência cardíaca máxima. Não. Existem exames para isso. Sim. Então, o teste ergométrico, o teste de esforço, ele é hoje um dos principais exames para detectar a frequência cardíaca máxima. Então, o médico ele consegue ver se tem alguma isquemia, que é falta de sangue. Sim. Isquemia é falta de sangue. Sim. Então, ele vai mandar você correr, mas ele está olhando lá, ele está Tá. monitorando. Então, se algum ponto da corrida, vamos supor, você chega a 150 batimentos por minuto, Não. você tem uma falta de oxigênio, uma isquemia, uma falta de sangue, algo assim, ele interrompe o teste. Tá. Então, a gente já vem com esses dados, o aluno, né, no caso, ele vem com esses dados para o personal. O personal olha, ele sabe qual a frequência cardíaca, ela não se altera só com exercício. É verdade. Ela tem outras, ela tem alterações Variações. hemodinâmicas. Por exemplo, a temperatura do ambiente. Se tiver mais frio, mais calor, vai interferir na frequência cardíaca. Se a pessoa tomou café ou não, vai interferir na frequência cardíaca. Se a pessoa dormiu bem ou dormiu mal, vai interferir na frequência cardíaca. Verdade. Então, nós temos uma estimativa ali com a frequência cardíaca. Se a pessoa for um cardiopata mesmo, se é uma pessoa que tem problema cardíaco, e ela precisa, ela tem uma arritmia cardíaca, o ritmo do coração dela é diferente, a gente consegue saber o que é 90% da frequência máxima, porque era 150. A gente sabe o que é 90, a gente sabe o que é 80, a gente sabe o que é 70. Eu vou trabalhar hoje na margem de 60. Eu vou trabalhar na margem de 70. O HIIT, a margem é de 50% a 85% da frequência cardíaca máxima. Nossa, 85% é bastante. Já o aeróbico contínuo, não. Ele chega de 30 a 50. Ah, o máximo 50. Exato. Então, a gente consegue estimar isso. Só que, dependendo Por isso que ele do iguala dia, com o outro, né? É muito intenso. Não é qualquer uma pessoa que tá não é preparada qualquer pra pessoa. isso. Não é. E Então, ele fala, vamos fazer um HIIT? exatamente. Então, assim, A essa gente é uma sabe que esse HIIT estimativa. não é HIIT, né? Você sabe que HIIT não é HIIT. Se a gente não sabe se algum ponto de acelerar a frequência cardíaca, a pessoa tem um quadro de isquemia ou não. A gente não consegue mensurar isso sem realizar ou um teste. Existem testes que dá para fazer na academia, que você consegue ter protocolos de teste. Mas né, eu nunca vi personal fazer isso na esteira. É muito difícil um personal fazer isso. Eu tenho conhecimento desses testes. São testes específicos. Sim. Que a gente inclui um outro teste chamado talk test. Tá. A gente pede para a pessoa contar até 10 ou cantar uma música. E a gente consegue estimar a frequência cardíaca máxima dela através desses testes de esforço na academia. Tá. Sem Monitorando entendi. a frequência cardíaca com um cardiofrequencímetro. Tá. Né, que vai estar no relógio da pessoa Tá. ou uma cinta na região do abdômen. Tá? Então, o HIIT mesmo é isso. Ou um teste ergospirométrico que você vai ver o VO2 máximo, a capacidade máxima de absorção de oxigênio, que é por idade. Então, vamos supor, a Ada tem 48 anos. O normal dela é um VO2 de 45. Aí você faz o teste ergospirométrico e o seu é 41. Dentro do bom, do ideal, do ruim, como você está? Ela tem uma tabela. Sociedade Americana do Coração, ela estipula, ela tem uma tabela que o personal consegue consultar por lá. Deveria, né, Zé? Exatamente. Deveria, que aí né? você consegue individualizar o HIIT, individualizar o treino intermitente. Tá, você viu como é sério? E você viu como os profissionais não trabalham assim? Tem muitos detalhes. Isso não é muito dito na internet, no modo geral, eu não ouço muito. A gente, por isso que eu agradeço até, sempre vou te agradecer de você me dar a oportunidade de poder falar. Sempre, né, para o público no modo geral. Sim. Que realmente nada é feito por acaso. É verdade. Você não vai lá e começa a correr, ou pega uma ficha pronta e, isso aqui é avançado, isso aqui é intermediário, isso aqui é iniciante. Não é assim que funciona. Isso é individualizado. E até para eles trocarem o treino, eles trocam 6 por meia dúzia. Que trabalha o mesmo músculo. Você entendeu? Né? Exatamente. A gente consegue modular isso na musculação? Sim. Na musculação tem métodos de treinamento que você consegue chegar perto das adaptações que o aeróbio causa. Mas são métodos avançados de treinamento. Que não é qualquer público, Que não é qualquer público. Por isso que eu estou falando, existe um escalonamento. Sim. Você começa um pouco mais na devagar, na base, e progressivamente, gradualmente, você vai aumentando. Não aumentar de 1 para 10. Né? Mas aumentar de 1 para 2, de 2 para 3. Mas quando o aluno chega na base,
a gente dá a base e a gente vai passando por essas etapas, né? Ele vê o quanto ele progrediu, Gé. Sim. É uma progressão extraordinária. É. Agora, ele também chega na academia, ele não tem um personal que manja, essa é a verdade. Sim. Ele fica naquilo anos, se É, você é ele chato, fica estagnado. não tem resultado. Sim. Né? Há uma estagnação muito forte. Não é? Tem uma evasão também de aluno na academia, né? Sim, exatamente. O exercício, ele é bom para todos os públicos. A gente está falando um As pouco das mulheres acima de 40, e problemas cardiovasculares começam a surgir também, muitas vezes, a partir dessa idade. Precisa ter Porque se cuidado. você aumenta estrogênio, você aumenta colesterol, você aumenta a pressão arterial, você começa a causar pequenos danos no coração. Então, se ela está obesa, como que coloca ela na esteira, né, Gé? Exatamente. Então E o precisa cuidado, de um planejamento, né? porque, por exemplo, você vai colocar um HIIT no obeso, com impacto, para ele ter problemas no joelho, e aí começa. A pessoa, ao contrário, ela para. É. Que ela vai sentir dor, vai às vezes no Verdade. médico, o médico vai falar, vai na fisioterapia, É. vai fazer 30 sessões, Ela para. depois ela desanima e para. É. Então, até o cardio, se a pessoa ela é uma mulher acima de 40 anos, acima do peso já, ela é uma mulher acima de 40 anos no peso, ela é uma mulher acima de 40 anos abaixo do peso, Sim. são diferentes os São trabalhos. Tem que Por ser mais que individualizado. é musculação, Mas tem que é ser aeróbio, individualizado. mas é individualizado. E É aí, individualizado. trabalhando certo, dá resultado, né, Gé? Sim, Dá trabalhando certo dá resultado. Eu tenho alunos acima de 80 anos Já é que já andropausa, tiveram né? resultados, Não exatamente, é? já andropausa, já está no estágio de degeneração de cartilagem alto, de massa muscular, uma degeneração alta, já está com déficit. Tá. Já não consegue levantar, começou a treinar sem conseguir levantar do sofá sozinho, Tá. e aí com a periodização do treinamento, anda sozinho sem bengala, Aê. não caiu mais, sobre porque a gente isso fala aqui. risco de queda, Risco né? de Então, queda de assim, idoso. o idoso ele tem um maior risco de queda. Então a Sim, gente ele anda até consegue diferente, né? desacelerar. Anda meio Exatamente, arrastando, né? exatamente. Precisa musculação. Então o né? exercício ele é bom em todos os campos. Em todos aí os campos. Gé, quando a gente fala em atividade física, tem algumas situações que a gente sabe que a gente consegue reverter. Sim. Um exemplo, gordura visceral, a gordura subcutânea, esses dois tipos de gordura, a gente consegue reverter com a atividade física? Uma excelente pergunta. Sim, a gente consegue reverter, né? Isso é muito importante a gente poder comentar, porque como que isso acontece? Como que o exercício ele pode reverter essas gorduras? A gente precisa aumentar o consumo da gordura, que a gente chama de beta-oxidação. Né? Então, quando a gente começa a fazer exercício, alguns hormônios são produzidos, eles vão até o tecido gorduroso, eles pegam a célula gordurosa e quebra em partículas, envia para o sangue. Nisso, outros hormônios acompanham essas partículas até a célula, para que as mitocôndrias, que são organelas que fazem a respiração celular, captarem essa gordura do sangue, queimarem ela dentro da célula, enviarem para o ciclo de Krebs e ela vira CO2 no final do processo. Isso eu estou falando de uma forma mais simples para que todo mundo entenda. Né? Então é assim que o exercício ele consegue fazer isso. Além disso, que a gente chama de beta-oxidação, a lipólise, que é quando a gente quebra a gordura e faz esse processo. Tem muita atividade que às vezes você tem um aumento da lipólise, mas não da beta-oxidação, como é o caso do HIIT. Como o HIIT não é de uma duração muito longa, você tem uma maior quebra de gordura, mas o consumo de gordura ele não é tão alto como o do aeróbio contínuo. Porém, o HIIT ele causa adaptações fisiológicas que, em repouso, a pessoa ela vai ter um consumo maior de gordura. Isso não é pelo efeito EPOC, né? Antes que os professores comentem no vídeo. Não é pelo efeito EPOC. Não, o efeito EPOC não faz isso. Isso é por adaptações fisiológicas. Quais? Aumento da quantidade de capilares, né, que a gente chama de angiogênese, aumento da quantidade de mitocôndrias, né? Então a atividade mitocondrial fica maior, que no caso seria a biogênese mitocondrial. Né? Então, a cadeia transportadora de elétrons, você tem um aumento dessa cadeia, né? Isso também aumenta dentro da célula a captação e a queima da gordura. Então, o exercício em si, ele vai ser eficiente nessa parte fisiológica. Ele vai conseguir pegar essa gordura e reverter ela em energia. E aí, quando a gente faz o HIIT, é como se fosse essa sala.
você desorganiza tudo do lugar quando você faz o exercício, e a energia que você gasta para colocar tudo no lugar de novo é o que faz você emagrecer. Emagrecer. Exatamente, é assim que as pessoas emagrecem. Ô, Gé, quando você fala em beta-oxidação, quando a gente organizar a pergunta aqui, quando a gente está nos exercícios anaeróbios, não existe isso dentro da mitocôndria, porque é outra via. Isso. Para explicar para o nosso público como que a gente consegue emagrecer na musculação. Na fase Essa pergunta né? é excelente. Então, a musculação emagrece? Emagrece. Sim. Como? Como que a musculação emagrece? Primeiro que na musculação a gente consegue usar métodos de treinamento diferentes. Então, por exemplo, a gente pode usar um método onde a gente faz de 8 a 12 repetições com aumento de carga. Tá. E isso por si só gasta energia. E esse gasto de energia, ele induz o aumento da síntese proteica. Tá. E induzir o aumento da síntese proteica também ajuda na hipertrofia. E você ativa vias metabólicas que vão favorecer o emagrecimento. Se você usa métodos de mais repetições, com intervalos curtos de descanso, né, que a gente chama de acidose metabólica, a gente faz com que se acumule íons de hidrogênio no meio intracelular, dentro da célula, e esses íons de hidrogênio vão aumentar o que a gente chama de lactato. O lactato vai remover esses hidrogênios para a corrente sanguínea, e lá na corrente sanguínea vai ocorrer um tamponamento através do carbonato de sódio. Tudo isso que eu estou falando vai favorecer o emagrecimento. Então, fazer exercício, quem faz quase até a falha. Qual que é a falha? Você está fazendo, está queimando o músculo, você está fazendo lá. É o 20, famoso 25, que a gente 30. não pode treinar fofo para emagrecer. Exatamente. Então, a intensidade ela pode se dar pelo peso ou pelas repetições. Tanto um ou outro, eles causam emagrecimento pelas repercussões fisiológicas que eles causam depois. Não adianta treinar fofinho. Não, né? não adianta. Claro que tudo isso com um ajuste nutricional. As meninas vão para a academia, até as meninas, vou deixar meninas de 40 a mais, voltam mais bonita do que foi, tem que voltar destruída. Exatamente. Porque senão um treino fofo não vai emagrecer. O aumento gradual da intensidade, seja por repetições, o volume seja maior, e a densidade fique maior. O que é a densidade do treinamento? É o tempo total de treino. Então, em 8 exercícios, eu posso fazer em 1 hora, ou posso fazer 8 exercícios em 30 minutos. Se eu fizer em 30 minutos, aumenta a densidade do treinamento. E aí eu diminuo o tempo de descanso. Então, o meu corpo ele vai se recuperar, e vai ter que se recuperar mais rápido. Então, essa adaptação de fazer o seu corpo recuperar mais rápido, também gasta gordura, também gasta energia, faz a pessoa emagrecer. Ô, Gé, quando a gente fala em treinamento, um exemplo, as mulheres, vou dar um exemplo, uma pessoa com cardiopatia. Sim. Só musculação resolve? Só musculação é benéfica? Porque tem pessoas que só dependem a musculação. Isso. A musculação, ela é benéfica, ela é essencial para essas pessoas, porque quando a gente fala de adaptações fisiológicas decorrentes da musculação, isso tem vários tipos de patologias dentro de um cardiopata. Então, tem o cardiopata que tem problema com válvula cardíaca, tem cardiopata que tem uma hipertrofia patológica do miocárdio ali, do músculo cardíaco. Tem cardiopata que tem problemas com arritmia, que é o ritmo cardíaco, que tem ataque cardíaco e a bradicardia. Então, tudo isso tem um protocolo específico de treinamento para cada problema. Né? Existem diretrizes para poder tratar cada problema. Não dá para generalizar. Já não dá para generalizar. A musculação vai ser importante para todos. Para todos. Mas o protocolo, como você aborda, quais exercícios, eles são específicos. O aeróbio também é interessante. Desde que esse aeróbio ele tenha aquelas diretrizes que a gente acabou comentando antes. Que nós citamos, que é olhar a frequência cardíaca máxima. Ele tem que ser monitorado, né? Ele tem que ser monitorado, usar um cardiofrequencímetro, né? Aqueles relógios que medem a frequência cardíaca, apesar deles não serem fidedignos mas totalmente, dá pra ter uma estimativa, né? Mas você tem uma estimativa, né? Pode ter 40% de erro para mais ou para menos. Tem estudo sobre isso também. Então a gente consegue olhar esses dados e através desses dados a gente conseguir prescrever um treino mais assertivo para essa população. Mas de antemão, tanto a musculação quanto o cardio, eles se completam, e se complementam, e eles vão ajudar essa pessoa a melhorar a saúde dela, cardiovascular.
Gé, a gente tem tanto assunto Com que certeza. a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas. Mas já fica aqui o convite para você Obrigado. voltar, porque eu quero Sim. muito que você passe o conhecimento, né, para as pessoas, Sim. né, tanto aqui do meu canal quanto para quem puder saber, né, porque aqui o Sim. meu canal é focado para as mulheres de 40 a mais, que a atividade física é extremamente importante e quem tem as patologias precisa tomar cuidado. Sim. A gente pode falar sobre os exames, Sim. né, versus atividade física, um exame ergospirométrico versus atividade física, um exame cardiovascular versus atividade física, né? Sim. A gente pode falar de patologias, né? A gente certeza. quase entrou aqui na cardiopatas, Sim. cardiopata e musculação, pressão alta e atividade física, então eu quero que você volte. Com certeza, eu Tá bom? agradeço aí mais uma vez o convite, né? É um prazer estar falando aqui com você, falando com o seu público. Pedir aí pro pessoal me seguir nas redes sociais. Sim, deixa seu endereço. @Jeff_treinador. Então, quem puder me seguir aí, eu passo algumas dicas de exercício. Sim. Vou ter todo o prazer de receber todos vocês lá comigo no Instagram. Ai, Tá bom? E que agradecer você aí legal. pelo convite. Você vai virar E sócio. vamos sócio. conversar outras vezes. Tem muita coisa para falar Tem aí muita coisa para de falar, né? saúde e exercício. Muito Gé, obrigado. essa caneca que você estava bebendo, sua aguinha é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Guarda com carinho. Vou guardar com carinho, com Bebe certeza. com carinho. Muito importante, pode falar de água também. Qualquer dia a gente fora faz isso, né? um episódio falando de água, hidratação, tal, a né? importância, Tem muita né? coisa para falar, né, Pra Gé? saúde de modo geral, é isso É aí. lógico que eu tô brincando em relação à caneca, mas fica aqui a nossa lembrança do AdaPod, tá Sim, bom? com certeza. E eu Eu espero agradeço muito aí o convite de vocês. Vou marcar lá na agenda, falar pra equipe, ó, Jefferson, não tem como não te convidar, eu aprendo muito com você. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado mesmo. Gente, obrigada por você ter ficado até aqui. Não esqueça de compartilhar, curtir e nos seguir. Um grande beijo, eu espero você no próximo bate-papo e até lá.